Vamos passar a palavra ao senhor Jailson dos Santos Pereira, é o presidente da Associação dos Analistas dos Correios. Meus cumprimentos ao presidente Paulo Rocha, meu conterrâneo. Aqui eu agradeço a participação e também meus cumprimentos a toda a sociedade paraense. Agradeço também a participação do senhor presidente dos Correios, Guilherme Campos, os dirigentes das federações sindicais e os sindicatos filiados, as associações e, claro, a alta administração dos Correios, aqui o nosso vice-presidente Eli, Darlene, chefe de gabinete Miguel. Agradeço também a presença do excelentíssimo deputado federal Leonardo Monteiro, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Correios, que tem estado conosco em todas as horas. Faço meu agradecimento também ao deputado federal Francisco Alencar e a todos estes cidadãos brasileiros que estão conosco em defesa dos Correios. A ECT tem por princípio prestar seus serviços em todo o território nacional, porque ela cumpre a missão posta pela Constituição Federal, independentemente das características geográficas e sociais. Isso guarda uma relação direta com o nosso Pacto Federativo. Por isso, nós entendemos que a ECT é instrumento e peça essencial da administração, por intermédio da qual a União exerce suas obrigações constitucionais e legais no que se refere ao serviço postal em todo o território federal. Nós somos o grande integrador da economia nacional. Atuamos em mais de 5.500 municípios. Destes, 30% das cidades do Brasil só possuem os Correios para acesso bancário. Esse é um dado do Banco Central de dezembro de 2013. Segundo a Associação Amazonense dos Municípios, a AAM, no estado do Amazonas, os Correios são a única instituição federal presente em 61 municípios. Ela garante o direito constitucional da universalidade do serviço postal. Ora, são 12,5 milhões de atendimentos por dia em sua rede de atendimento. 6.470 agências próprias e 1.002 agências franqueadas. Nós temos como atuação regular os preços do mercado concorrencial, de encomendas, por exemplo, garante preços de serviços reduzidos para localidades afastadas e de pouca viabilidade econômica. Por isso estamos nesta comissão, para verificar inclusive os impactos regionais. Nós empregamos 115 mil pessoas e permite o sustento de quase 400 mil pessoas, contadas aí suas famílias diretas. Ora, nossa intenção é preservar este patrimônio. Nós queremos que o Correio seja fortalecido enquanto entidade pública, proporcionando a garantia da cidadania plena à população brasileira. Apresentamos, então, uma proposta substanciada, reafirmada pela Corte Suprema, visando o reconhecimento pelo governo de que os Correios é uma autarquia federal. A ECT é um ente da União Federativa, cuja natureza é de autarquia, que usufrui dos privilégios de fazenda pública. Portanto, não estamos falando aqui de uma empresa de cunho puramente financeiro. Para exemplificar, o ministro Carlos Veloso, em resolução do Supremo, ele disse o seguinte: não tenho dúvida em afirmar que a ECT está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Constituição Federativa, artigo 150, inciso 6º. Ainda mais, se considerarmos que presta ela serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, que é o serviço postal. Portanto, amigos, de acordo com a nossa jurisprudência do nosso pretório Tribunal Superior, está firmada em dezenas de julgamentos, a ECT goza de imunidade tributária recíproca e outros privilégios que a Constituição e a lei assegura aos entes da administração direta e às autarquias e fundações públicas, em razão de que sua natureza é de autarquia. Essa ambiguidade aparente histórica, ela surgiu já durante a criação dos Correios, porque os Correios eles não foram simplesmente criados, foram uma transformação do antigo DCT para então ECT durante o regime militar. Ora, naquele momento, o parlamento,
por força do ato institucional número 5, estava, então, em licença. Ele estava cerceado de sua expressão. Portanto, os Correios acumularam tanto as características de autarquia como também de empresa pública. Agora, a história mostra o sucesso dessa empresa, e nisso sou solidário, inclusive, vamos dizer assim, aos nossos patriotas militares. Contudo, nós hoje temos que refletir acerca da continuidade da empresa, mais do que uma empresa de cunho meramente financeiro. Ela é também uma prestadora de serviços públicos. E ela atende, sim, a parcela da sociedade brasileira mais pobre, pessoas que não têm sequer acesso ao banco. Pergunte se o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos privados, possuem agência em todos os municípios. E se não possui, por que não possui? É porque não dá lucro. Evidentemente, se os Correios focassem tão somente o lucro, e essas agências nos lugares remotos fossem fechadas e suas unidades desativadas, ela daria, sim, lucro. Mas o prejuízo social seria muito grande, seria insuportável para a nação, porque ela tem, sim, este dever de fazenda pública, este dever, sim, de união. Nós queremos apresentar aqui algumas soluções. A solução definitiva, na visão administrativa que temos, é que os Correios deveriam, sim, ser alçados à autarquia. Isso daria a corresponsabilidade do governo federal com a empresa, com os empregados. O serviço de fidelização das postagens de todas as entidades públicas já traria uma receita anual de 20 a 40 bilhões de reais. Portanto, não estaríamos falando aqui de déficit ou de crise financeira, tão somente com a fidelização de um serviço que a própria União necessita. Nós temos, sim, inteligência logística para fazer uma das maiores operações logísticas de livros didáticos do mundo. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela foi a única operadora logística nas Olimpíadas, o maior evento esportivo do mundo. Portanto, ninguém vai me convencer de que nossos serviços são ruins e que ele não tem capacidade de atender à União, aos estados e aos municípios. Recentemente foi criada nos Correios a vice-presidência de governo, que ela venha exatamente atender a esta parcela, a este segmento da União. Eu quero aqui dizer que, em relação ao serviço de correspondente bancário, os Correios poderiam ampliar para todos os segmentos do setor financeiro o atendimento e não somente ser apenas um banco. Isso mitigaria os riscos ao negócio. É uma bandeira que eu já defendo há mais de uma década. A questão do recálculo da conta pós-emprego. Nós temos insistido que o déficit orçamentário dos Correios ele pode ser reequacionado, desde que a conta pós-emprego seja revista. Isso já impacta de imediato em um número de 1 bilhão de reais no déficit. Então, o déficit não é de 12 bilhões anual. Ele é de pelo menos 1 para menos. Isso impacta significativamente nas negociações, inclusive relativas aos planos de saúde. Nós desejamos que ocorra o aporte de 6 bilhões de reais, repassados à União a título de antecipação dos dividendos. Esse repasse dos dividendos foi o que efetivamente esvaziou a capacidade da empresa de fazer a sua liquidação em curto prazo. Entendemos que a direção deve ser regida pelos empregados. E aqui eu vou até abrir um parêntese. Até acredito que o presidente dos Correios possa, sim, ser exercido por uma personalidade pública, um deputado federal. Mas, no geral, meus amigos, ele tem que ter qualificação profissional, tem que ser empregado de carreira. Nós devemos garantir a universalização dos serviços postais com a manutenção do funcionamento das agências. E aqui existe um ponto fundamental. Quando nós garantimos os serviços postais, estamos sim pagando, literalmente pagando, pelo desenvolvimento nacional, dos cofres da entidade, dos Correios. É isso que nós queremos chamar a atenção da sociedade. Esta empresa, ela trabalha na logística em todas as operações de distribuição deste país. Se esta cadeia produtiva for quebrada, as consequências não serão mitigadas em curto prazo, haverá crise, inclusive crise política.
E para finalizar, eu quero aqui fazer um apelo, como fiz na audiência pública na Câmara dos Deputados, a todas as autoridades públicas, aos deputados federais, aos senadores, às lideranças de entidades, que possam nos dar as mãos, porque a nossa causa não é tão somente pelo nosso emprego. Eu poderia falar aqui do meu emprego, eu preciso sustentar 2 crianças, manter a minha casa, isso já seria digno de toda a minha luta. Mas é também pelo país, pela economia dos estados, pela economia das regiões pobres deste país, que não possuem nem sequer agência bancária. E quero, para finalizar, pedir a toda a família cristã que dê as mãos neste momento, porque nós não passamos apenas uma crise, uma reflexão acerca dos Correios, não é apenas isto. Nós estamos imersos num contexto maior, que é a nossa república, e nós precisamos nos dar as mãos para que a nossa sociedade permaneça coesa e respeitosa. Nós vivemos num país maravilhoso, eu me orgulho de ser brasileiro, me orgulho de ser paraense, e quero contar às minhas filhas que fiz parte dessa luta, e que nós, mesmo nas diferenças, caminhamos unidos. Quando nós ouvimos falar aqui em desemprego, em demissões, certamente que incomoda, mas nós temos as soluções. Basta que nós abramos nossos olhos e abracemos as nossas responsabilidades, as responsabilidades nacionais, as responsabilidades no nosso trabalho, as responsabilidades com a nossa família. Agradeço e desejo a cada um dos senhores e senhoras boa tarde, e que o Senhor Deus abençoe a todos e dê a cada um sabedoria para todas as suas decisões no dia a dia. Obrigado. Obrigado, Jailson. Queria justificar, talvez, a ausência de senadores, senadoras, porque hoje nós temos uma concorrência muito grande que, na comissão ao lado, está sendo debatida, que é a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, está sendo discutida, debatida e vai em votação o projeto tal da reforma trabalhista. Então, todo mundo está voltado e concentrado para lá, as questões lá. E, por isso, a ausência aqui. Queria também, e por isso, há um controle maior lá na porta. Não sei por quê, nesses momentos, não me pergunto por quê, mas nesses momentos tem esse controle mais rígido. No entanto, eu já providenciei que tem alguns companheiros de vocês que querem entrar, eles devem entrar aí mais uns 15, que é o que comporta, pelo que está colocado aí, os companheiros devem chegar aí. Essas audiências públicas também têm uma interação via internet, que o pessoal que está nos assistindo acaba fazendo essa interação aqui. Então, por exemplo, o senhor Carlos Roberto, do DF, diz para o presidente: senhor presidente dos Correios, nenhuma empresa sobrevive sem o comprometimento dos seus colaboradores. Haja visto que toda a pressão que os mesmos estão sofrendo pela demissão sem motivo, qual será o plano para motivá-los a construir uma empresa melhor? Edson Barbosa Nunes, de Minas Gerais. Os Correios prestam serviço